Seja bem-vindo ao canal Sem Fumo Sem Fumo. Pessoal, hoje eu quis trazer de presente para vocês 3 frases, ensinamentos, pensamentos, aforismos que eu gostaria de ter conhecido quando eu comecei na minha carreira de trade, principalmente ter realmente entendido. Hoje eu vou trazer para vocês, dar alguns exemplos, mas quando você absorve isso realmente para o trade, algumas das coisas, igual correlação não implica em causalidade, eu levo para a vida. Então, tem alguns ensinamentos que impregna dentro do seu ser e você começa a olhar diferente. Então, eu quero trazer isso para vocês. Se não gostarem, pelo menos dê um like para essa árvore de Natal. Essa árvore de Natal é real. Eu peguei um padrão gráfico do H1 e coloquei meus big trades lá da minha plataforma aqui, porque isso aqui eu tinha pego no TradingView. Mas eu só coloquei meus big trades aqui. Então eu espero que pelo menos dê um like por causa disso. Procure por causalidade, não confluência. Confluência, o que são confluências? Quando a gente está começando no trade, a gente procura muito por confluência, porque a gente aprende muito sobre Fibonacci, ou se não, estamos vendo o conteúdo do SMC, que aí tem o Midnight, tem alguns pontos assim, muito específicos, e aí a gente traça um Fibonacci. Tem lá a linha de 79%, o 61%, e aqui está o Midnight, entre a zona de OTE, né, zona ótima de trade. Aí a gente fala assim, esse é o ponto, tem um order block lá, não sei o que, esse é o ponto. É muito mais fácil a gente colocar a confluência para a gente se sentir seguro de uma ideia de trade do que a gente realmente entender a causa daquele movimento. E isso não é julgando vocês. Eu também fiz muito isso. Eu ainda faço, às vezes sem querer. Eu até falo que eu postei semana passada que eu falei do Midnight, mas eu tenho até um filtro que aí eu vou explicar para vocês. Que filtro é esse? Pô, o Midnight é um ponto bom? Depende. Tem dia que sim, tem dia que não. O que vai fazer ele ser um ponto bom? Como eu vou saber a causa? Por que ele é um ponto bom? Porque às vezes ele foi um ponto que reverteu. E aí você vai falar, ah, viu? O Midnight é um ponto bom. Não, ele reverteu não foi porque ele é o Midnight, mas sim porque ele tocou muitas das vezes em uma zona de volume, numa POC, numa value area high, value area low, que aconteceu inclusive no vídeo de ontem. Então, às vezes eu falo sim também do Midnight, mas eu faço um filtro mental no dia, logo cedo, se o Midnight é um ponto bom ou não, tem um volume, se tem um delta, se tem big trades naquela região. Então, às vezes, realmente, eu não falei no vídeo igual passado, esqueci. Mas eu acho importante vocês perceberem isso. Então, eu tento trazer o melhor conceito de trade que a gente tem, que é Auction Market Theory, teoria de leilão de mercado, estatística, para vocês filtrarem o que é ruído, que é confluência boba, confluência barata, de causalidade. Outro ponto, correlação não implica em causalidade. Como eu falei, os dois são dentro da área de estatística mesmo, na verdade eles são a mesma coisa, só que eu acho que dentro da área de trading a gente consegue especificar muito mais, porque confluências são pontos e correlação muitas das vezes ela é uma estatística, sim, mas é uma estatística não tão robusta. E aí eu vou explicar o porquê. Esse ano a gente passou, até semana passada, mas cadê o Rally de Natal? Aquele subidão que deu no S&P e no Nasdaq que deu nos últimos finais de ano. O que tá acontecendo? Tem SMT que não tá funcionando, um monte de SMT dando errado. E aí a gente tem que entender a causa do porquê. Existe sim correlação, normalmente eles estão associados, mas muitas das vezes não tem acontecido em algum ponto específico. Ou seja, então, majoritariamente, pode ter até uma estatística interessante, mas quando você filtra, faz esse filtro de causa, você entende o porquê em alguns momentos não vai existir correlação. É normal ter um rally de final de ano no S&P e Nasdaq. Eu uso muito, já mostrei para vocês aqui a ferramenta Market Boost de sazonalidade. E muitas das vezes você pode não entender a causa real, porque muitas vezes a causa é multifatorial, são várias coisas que levam o S&P e o Nasdaq a subir no final do ano. Mas, recentemente, igual ano passado, teve um corte de juros, então a alta deles foi muito mais expressiva, então a gente fica com isso na cabeça. Como essa alta de juros agora já estava precificada até semana passada, até mudar o dado, acho que foi o PMI ou PPI que mudou completamente a ideia de que não teria mais cortes de juros, o PIB veio muito acima também, alguma coisa assim essa semana que eu não lembro, desculpa. Então até então já estava precificado, já teve o rally que era para ter esse ano. E aí quando teve um fator macroeconômico que impulsionou, aí sim a gente teve nessa semana um novo rally aí de alta. Desde sexta-feira a gente está subindo. Então esse é o primeiro ponto. Porque se não sai esse dado, que na verdade era um dado atrasado, a gente ia ficar parado. E aí você vai ficar procurando um rally de Natal que não vai existir. Ok, tem uma correlação, mas você tem que entender que muitas das vezes foi impulsionado por corte de juros nesses últimos anos. Mas sim, tem uma correlação que eu vou explicar no próximo slide, inclusive. O outro vídeo que eu falei para vocês, SMT não tem funcionado tão bem, principalmente em alguns dias específicos, que é rotação de dinheiro entre ativos. Eu falei lá que o Nasdaq ele está com um preço por lucro, né? Grande parte das empresas, preço por lucro muito acima. Então o que tem acontecido? São empresas supervalorizadas. Os bancos têm vendido essas ações que estão supervalorizadas e comprando ações que estão subvalorizadas que estão dentro do S&P. Então o Nasdaq tem dias que ele sofre muito
muito e o S&P ele não sofre tanto, ele continua às vezes até subindo. Então você fala, nossa, mas por que o S&P está funcionando? Sim, eles têm uma correlação, mas tem dias que não está tão bom. Então se você não entende a causa do porquê está acontecendo, você vai ficar procurando padrões. E se não souber uma causa específica de um movimento, como eu falei, às vezes tem movimentos igual ao final de ano que são multifatoriais, use a correlação mais forte, que é a estatística robusta. O que é estatística robusta? Normalmente é a sazonalidade, porque são 20, 30 anos. E como é multifatorial, ela já está implícita dentro dessa estatística. Por exemplo, ano passado aconteceu e agora também aconteceu a mesmíssima coisa e eu falei no canal, eu falei em outros pontos, outras vezes. Eu acho que pelo menos umas 3 vezes no canal sobre isso. O senso comum é, vai cortar os juros. Quer dizer que o DXY, o dólar index, dólar frente ao mundo, ele vai cair? Não necessariamente. Porque se você olhar no passado, quando cortou a taxa de juros, o dólar subiu. Isso é um senso comum. Você vai puxar toda a capivara de todas as vezes que cortou, e aí você vai perceber que não tem uma estatística robusta. Por quê? Porque é multifatorial. Ano passado, por que subiu e por que hoje? E por que esse ano subiu um pouco, apesar de não ser um movimento tão forte. O DXY subiu um pouco esse ano, apesar de não ser um movimento tão forte, mas quando cortou os juros, porque também era final de ano. Então, cai a taxa de juros, não é mais legal fazer abre aspas, carry trade. Você tem que entender que tudo é multifatorial. Beleza, caiu a taxa de juros. Mas eu vejo que não tem nenhum outro lugar para aplicar dinheiro que seja tão vantajoso quanto o S&P e o Nasdaq. Aí então vai ter fluxo de capitais para o S&P e Nasdaq. E, ponto importante, que aí a gente vai entender da sazonalidade do DXY, por que ele sobe tanto no final de ano normalmente. Porque há uma fuga, vamos dizer assim, ou um retorno de capitais das multinacionais dos Estados Unidos que estão espalhados pelo mundo todo, que volta para os Estados Unidos no final do ano para fazer balanço e etc. dessas multinacionais que estão espalhadas. Então é um dinheiro como se fosse recolhimento do ano todo. Então se o dinheiro flui para os Estados Unidos nessa época do ano, seja por conta dessas multinacionais, seja também por um corte de juros, que aí todo mundo vai comprar S&P e Nasdaq, o dólar vai subir. Então, você tem que pensar, nem tudo é X, Y tão fácil. Muitas vezes são vários fatores que caem, e aí você não vai entender especificamente o movimento. E quando você não entende especificamente o movimento, vai para o que eu sempre falo aqui, a sazonalidade. Porque a sazonalidade é a estatística mais robusta que a gente tem. São 20, 30 anos. E as causas desse movimento, muitas das vezes, elas já estão implícitas nisso aqui. Obviamente que pode mudar sim. Tem anos que é diferente. Último e não menos importante é o gerenciamento de risco por dia. A gente está acostumado a fazer gerenciamento de risco por trader, que é, eu vou arriscar $100 para pegar 200. Eu acho que no começo a gente tem que fazer isso mesmo, mas eu acho que mais importante que isso é você travar a sua plataforma. No começo você vai perceber, trava a sua plataforma no risco diário, né? O drawdown diário, máximo da conta. O meu drawdown diário da conta é 1.100. Eu travo ela em 950, porque tem as taxas, etc. Eu comecei fazendo isso, drawdown máximo diário. Aí eu percebi, quando eu chegava muito próximo desse drawdown, eu tinha que ficar às vezes, eu tinha que ficar mais do que 2 dias para recuperar. Por quê? Porque meu dia de gain médio, ele era muito menor do que o drawdown máximo diário. Então, o que eu fiz? A minha média de gains é X. Então, o meu drawdown diário que eu vou setar na plataforma vai ser 2X, porque em 2 dias eu recupero um dia perdido. Ponto importante, eu tenho uma taxa de acerto muito boa. Esses dias de loss, na verdade, é porque eu perdi a cabeça. Então, na verdade, se eu quisesse escapar isso pela metade, era totalmente possível. O que eu fiz depois, tá bom? E eu vou explicar, só que eu quero construir uma lógica para vocês. Então, vocês podem fazer isso, vocês vão ver que não chega a ser tão interessante no começo. E aí, outra dica que eu dou para vocês é o range de ganhos. Como assim? Eu tenho um range de ganhos entre 600 e 800, às vezes eu faço até 1.000, mas eles são os outliers, são dias específicos que o movimento foi muito e eu deixo correr um pouco mais, porque isso tá dentro do meu psicológico. 600, 800, seja a moeda que for, seja 600, 800 dólares ou reais, é uma boa grana para mim. Então, acima disso, eu fico desconfortável em segurar. Ou eu sei que eu tô acima da minha ganância, porque eu não tenho necessidade de fazer mais do que aquilo. Então, eu pego, se a minha média é 800, eu vou fazer o seguinte, o meu drawdown pode ser metade disso, 400, então eu vou fazer 2 entradas de 200, ou eu ponho até um pouquinho a mais, 600, 1 para 1. Então você vai imaginar, você vai tentar encaixar da forma que você é. Eu tenho muitos dias de... Então você vai encaixar exatamente como você é. Então não tem como eu fazer um slide aqui exatamente como você vai fazer isso, mas eu tô te dando ideias. Por quê? Eu sou uma pessoa que às vezes eu faço 30 entradas num dia. 30 entradas e às vezes a entrada é no mesmo lugar. Por quê? Eu coloco, ele anda um pouquinho, não vai, ele começa a voltar, me tira no 0 a 0, aí eu falo assim, tá, vou esperar mais um pouco, ele dá uma confirmação, entro de novo, se for necessário, porque eu tô vendo a causa, que o volume tá aumentando, tem big trades, a POC tá sendo criado, tá não sei o que, eu vou entrar 30 vezes no mesmo lugar, eu não tô nem aí. Pra mim, ainda na minha cabeça, é o mesmo trade. Eu não passo aqui, eu não falo
nos vídeos que eu entro 50 vezes no mesmo ponto, porque senão vocês vão achar loucura. Mas pra mim é muito rápido, porque ele começa a andar, eu puxo, aí eu já puxo pro zero, eu já vou puxando pro zero. Vou fazendo essa movimentação, é muito rápido, então não tem como eu fazer isso se vocês não me verem em minha tela. Então eu tenho esse estilo de trade. Agora, se você tem um estilo de trade que, cara, eu espero muito, eu tenho medo, porque eu já tive medo de tradear também, já tive medo de ficar abrindo posição, eu esperava muito pra abrir uma posição. Beleza, aí você faz o seguinte, pô, você tem mais medo? Você só abre uma, duas posições por dia? Tá, então você pode fazer o seu losser apenas metade da média dos seus gains, entendeu? Porque aí um dia de gain você supre um de loss, ou dois de loss, ou alguma coisa assim. Então você tem que entender como é o seu risco-retorno, você tem que ter dados sobre isso, e principalmente da sua média de gains, e principalmente do seu psicológico, porque eu não me sinto confortável ver lá no meu PNL mais de $1.000. Óbvio que eu gosto, mas eu fico pensando, e se voltar tudo? Eu vou ficar puto e vou ter um dia de fúria. Aconteceu isso, eu mostrei ontem no vídeo, que eu tava com 700, $800 positivo, e aí eu falei, vou fazer só mais 100 naquela ganancinha besta. E aí eu voltei, eu perdi não só esses 600, como ainda perdi mais 800. Fui lá pro meu drawdown diário. Eu não quero mais, eu não faço mais. Prometi pra mim que eu nunca mais vou fazer isso. Então eu tenho os meus combinados. E aí é o que eu falo pra vocês. Todo mundo fala sobre gerenciamento de risco, pautado em 2 para 1, mas não pensa no seu dia. Pensa em como você age no trade. Então pensa assim, pô, eu tenho muitos dias de fúria. Preciso de 3 dias para bater esse dia de fúria. Isso é muito ruim. Então eu vou colocar meu risco em $400 apenas. Porque eu vou fazer 2 entradas. Se as duas derem errado, eu vou sair do gráfico. Faz isso, mas você trava a sua plataforma. E todas as plataformas você pode travar. É no MetaTrader, é no Black Arrow, é no Profit, é no Deep Charts igual eu faço. Se você não souber, tem como você travar direto na corretora, por exemplo. Eu uso a Rhythmic e aí eu travo direto no dados Rhythmic. Se você tem trade of eight em algumas prop firms, você pode travar direto no trade of eight. Não deixa para fazer esse tipo de coisa na sua cabeça, porque você vai ter um dia de fúria, você vai perder conta. Então trave a sua plataforma. Evite isso ao máximo. Espero que tenham gostado. Um Feliz Natal para vocês.